Somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. E hoje a gente parte de uma pergunta que, olha, pessoalmente, me deixa um pouco frustrada. A gente vê pipocando por aí tanta ideia boa, tanto projeto com potencial para criar um futuro mais verde, e muitos simplesmente morrem na praia. Por quê? A fonte que a gente analisou para essa conversa, o material da própria Carbonfy, diz que o motivo é até que simples. Para um grande banco, o risco é alto demais. E para o governo, bom, o dinheiro é curto demais. Esse é o grande paradoxo do nosso tempo, né? Existe uma montanha de dinheiro no mundo, trilhões de dólares em fundos de pensão, em fundos de investimento, todos procurando um lugar seguro para render. E do outro lado existe uma necessidade, assim, urgente de investir em soluções para a crise climática. Mas esses dois mundos, eles não se falam. O capital tradicional tem aversão ao tipo de risco que esses projetos de impacto carregam. Falta uma ponte. Então, a nossa conversa hoje é para entender o que pode ser essa ponte. O nome que o material dá é Blended Finance, ou financiamento híbrido. E a promessa, olha, é ousada. Destravar até 4 trilhões de dólares por ano e, no caminho, mudar a cara do sistema financeiro. Parece bom demais para ser verdade. Vamos ver se é. É um nome que assusta um pouco, né? Blended Finance. Parece algo saído de uma planilha super complexa de um banco. Mas a ideia por trás, na verdade, é surpreendentemente intuitiva. O material define como a arte de usar o capital catalítico, que a gente pode pensar, sabe, como dinheiro mais paciente, que vem do setor público ou de filantropia. Certo. Para destravar um volume muito, mas muito maior de capital privado. Ok, capital catalítico. Continua soando um pouco abstrato. Na prática, como é que esse dinheiro paciente funciona para convencer aquele investidor privado, que é super avesso a risco, a entrar na jogada? É aí que a mágica acontece. Esse capital catalítico, ele não entra para pagar a conta toda, entende? Ele entra de forma estratégica para diminuir o risco da operação para os outros. Ele age como uma espécie de escudo. No material, eles usam uma imagem que eu achei ótima para visualizar isso. A de fazer um bolo. Diz que o projeto de impacto, sei lá, reflorestamento, energia limpa, é o bolo gigante que a gente quer assar. Exato. E o fermento, nesse caso, é o capital catalítico. Pensa bem, você não faz um bolo só com fermento, certo? É uma parte pequena da receita, mas sem ele, a massa não cresce. O bolo fica solado. O papel do fermento é justamente ativar os outros ingredientes, que vêm em quantidade muito maior. A farinha, os ovos, o leite, que seriam o capital privado dos grandes bancos e fundos. O fermento entra primeiro e cria as condições ideais para o resto funcionar. E essa condição ideal é a segurança, então. O fermento diz para o resto dos ingredientes, podem vir que a receita vai dar certo. Perfeitamente. No jargão financeiro, isso muitas vezes toma a forma de uma garantia de primeira perda. É o capital catalítico dizendo para o investidor privado: olha, eu acredito tanto nesse projeto que, se alguma coisa der errado e tivermos prejuízo, o meu dinheiro é o primeiro a ser usado para cobrir o buraco. Ou seja, o seu capital está mais protegido. Entendi. Mas, peraí, não tem um perigo nisso? O dinheiro público ou filantrópico não corre o risco de acabar só subsidiando o lucro de um investidor privado? Ou pior, absorvendo todo o prejuízo de um projeto mal planejado que o setor privado não quis bancar sozinho? Parece uma linha bem tênue. Essa é a pergunta de $1 milhão. E é o ponto mais crítico na estruturação desses negócios. O risco existe sim. Se for mal desenhado, pode acontecer exatamente isso que você falou. Privatizar os lucros e socializar as perdas. Por isso, a estrutura precisa ser muito inteligente. O objetivo não é eliminar o risco do investidor privado, mas sim ajustá-lo ao nível que ele tope correr. Num bom projeto de Blended Finance, todo mundo tem pele em jogo, sabe? O capital público entra para cobrir aquele risco inicial, da inovação, da incerteza, mas o capital privado ainda assume o risco comercial normal da operação. É um alinhamento de incentivos, não cheque em branco. Certo. O objetivo aqui, todo mundo quer que o bolo cresça, não só o dono do fermento. Faz sentido? E essa ideia do bolo e do fermento é ótima na teoria, mas me parece delicada.
Como isso se sustenta num projeto de verdade? Com advogados, planilhas de risco, a burocracia do mundo real. O material que a gente analisou traz um caso prático que ilustra isso muito bem. Eles nos pedem para imaginar uma cooperativa de produtores na Amazônia. Eles têm um projeto excelente: construir uma pequena usina de bioenergia usando resíduos da produção local. Parece um projeto perfeito. Gera energia limpa, resolve um problema de resíduos, cria empregos na comunidade. É o tipo de coisa que a gente ouve que o mundo precisa. Imagina a cena. Eles montam uma bela apresentação, chegam num grande banco comercial e... E a resposta é um não. Educado, mas firme. O gerente do banco vai olhar a planilha e os argumentos dele são válidos, do ponto de vista tradicional, claro. Ele vai dizer: olha, a tecnologia é nova para essa região, não temos um histórico de projetos parecidos para comparar, o retorno do investimento vai levar muitos anos para chegar e, sinceramente, o risco de algo dar errado, uma quebra de equipamento, um problema na cadeia de fornecimento, é muito alto. Para o modelo padrão do banco, a conta não fecha. O projeto morre ali. É o beco sem saída clássico. Então, como o Blended Finance entra para quebrar essa lógica? O que acontece de diferente? O que acontece é que um terceiro ator entra em cena: o fermento. Pode ser um fundo governamental, como o Fundo Amazônia, ou um banco de desenvolvimento, como o BNDES. Esse ator não vai chegar e dizer: toma aqui todo o dinheiro para construir a usina. Isso seria insustentável em escala. Ele vai fazer algo muito mais cirúrgico. Ele vai oferecer a tal garantia de primeira perda. Exatamente. Ele vai até aquele banco comercial e diz: eu entendo a sua preocupação com o risco. Então vamos fazer um acordo. Você empresta os milhões que a cooperativa precisa. Se no final das contas o projeto der um prejuízo de, digamos, até R$1 milhão, o meu fundo cobre 100% dessa perda. Você só começa a perder dinheiro a partir do segundo milhão de prejuízo. Ah, agora a conversa muda de figura completamente. O gerente do banco olha para a mesma proposta, mas o cenário de pior caso dele acabou de melhorar drasticamente. A maior parte do risco que o impedia de aprovar o crédito simplesmente evaporou. Evaporou. O projeto que era inviável, de repente, se torna um bom negócio para o banco. O risco foi readequado ao apetite dele. Então, ele libera o financiamento a uma taxa de juros justa, porque o risco percebido é menor. E aí o ciclo se completa. A usina sai do papel, a comunidade se beneficia, a floresta agradece e o banco tem um ativo rentável e de impacto na sua carteira. É a transformação de um jogo de soma zero em um jogo de ganha-ganha-ganha. Esse caso da Amazônia é super claro. Mas fico pensando, a gente consegue pegar essa mesma lógica e aplicar em problemas gigantescos, tipo o déficit de saneamento básico do país inteiro. Qual é a escala real disso? Porque no estudo tem um número que parece até erro de digitação. O número dos 4 trilhões de dólares anuais. Esse mesmo. De onde ele vem? É realista ou é só uma projeção otimista? É uma projeção, mas com base numa necessidade real. Organizações como a OCDE estimam que existe um déficit de financiamento gigantesco para que o mundo consiga atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU até 2030. Coisas como acesso à água potável, energia limpa, educação de qualidade. O dinheiro de governos e filantropia não chega nem perto de cobrir essa conta. A única fonte de capital grande o suficiente para preencher essa lacuna é o mercado privado. Então, esses 4 trilhões representam o que poderia ser mobilizado se mecanismos como o Blended Finance fossem usados em larga escala para direcionar o capital privado para esses objetivos. Então não é que alguém vá gastar 4 trilhões, mas sim que esse é o volume de investimento privado que poderia ser destravado com a ajuda do capital catalítico. Exatamente. E o que é fascinante, e o material explora bem isso, é como essa ideia força uma mudança de identidade no próprio mercado financeiro. O banqueiro ou o gestor de fundos tradicional está acostumado a sentar na cadeira dele, receber um projeto pronto e usar seus modelos para dizer sim ou não. Ele é um analista de propostas. Isso. Nesse novo cenário, ele precisa sair da cadeira.
Ele precisa se tornar um estruturador de soluções. Ele precisa sentar na mesma mesa com o governo, com uma ONG, com uma cooperativa na Amazônia e ajudar a desenhar o projeto desde o começo para que ele seja bancável. Então, o banqueiro de amanhã precisa ser meio diplomata, meio engenheiro de projetos sociais. De certa forma, sim. Exige novas habilidades. A análise deixa de ter só duas dimensões, risco e retorno, e passa a ter três: risco, retorno e impacto. E o impacto não é mais só um parágrafo bonito no relatório de sustentabilidade. Ele se torna uma variável central que influencia o risco, o custo do capital e a atratividade do negócio. É uma mudança, uma mudança profunda de mentalidade. Trazendo isso para o nosso quintal, então. A gente vive num país com desafios continentais, da Amazônia ao saneamento nas grandes cidades. Onde essa ferramenta faria mais diferença aqui no Brasil? Olha, o potencial aqui é imenso e o material aponta alguns setores que são quase óbvios, começando pelo saneamento básico, que você mesma mencionou. A meta de universalização é caríssima. O capital privado precisa entrar, mas muitos projetos em cidades pequenas ou médias são vistos como de alto risco. Usar garantias públicas para atrair fundos de infraestrutura para esses projetos é uma aplicação clássica de Blended Finance. E em energia, imagino. Com certeza. O Brasil já é uma liderança em renováveis. Mas para irmos além, para financiar novas tecnologias como o hidrogênio verde ou para levar energia solar a comunidades isoladas, o risco inicial é alto. O financiamento híbrido pode acelerar essa fronteira. Outra área crítica é a agricultura de baixo carbono. Como a gente convence milhares de produtores rurais a investir em técnicas que recuperam o solo e capturam CO2? Muitas vezes, o que falta é crédito. Podemos estruturar fundos que usam recursos públicos como garantia para que bancos privados ofereçam esse crédito em condições favoráveis. E voltamos ao ponto de partida, a bioeconomia na Amazônia. Exatamente. Para que a floresta em pé valha mais do que a floresta derrubada, a gente precisa de negócios que gerem valor a partir da biodiversidade. Mas são startups, são negócios de altíssimo risco. O modelo é perfeito, usar o Fundo Amazônia ou outros recursos como fermento para atrair fundos de venture capital para um portfólio de empresas da bioeconomia. A conclusão do estudo é muito assertiva nisso. Para o Brasil, dominar o Blended Finance não é um luxo, é uma necessidade estratégica. É a ferramenta para construir essa ponte que você falou no começo entre o capital que busca retorno e os projetos que entregam propósito. E que prova que um não precisa excluir o outro. A ponte mostra que o caminho mais lucrativo pode ser também o caminho de maior impacto positivo. Bom, acho que conseguimos desvendar o conceito. Se a gente for resumir a conversa, a ideia central do Blended Finance é usar uma dose pequena e inteligente de dinheiro público ou filantrópico como isca. Uma isca que reduz o risco e atrai o cardume gigante do capital privado para projetos de sustentabilidade que sozinhos não sairiam do papel. A imagem que fica é a mesma do fermento fazendo o bolo do desenvolvimento crescer. Para mim, a síntese final é sobre colaboração estruturada. Chegamos a um ponto em que os desafios são complexos demais para esperar que apenas o governo resolva ou que o mercado resolva por conta própria. É preciso criar mecanismos que alinhem os interesses de todos. O Blended Finance é isso, uma gramática financeira para essa colaboração. Ele permite que o governo use seus recursos de forma muito mais eficiente, não pagando a conta toda, mas agindo como um catalisador para que o grande capital flua para onde a sociedade mais precisa. E essa nossa conversa toda me deixa com uma provocação para quem nos ouve. O modelo que a gente discutiu hoje é genial em usar garantias para destravar capital, focando em reduzir o risco financeiro, mas isso levanta uma questão para o futuro. Se o grande atrativo hoje é essa redução do risco, qual seria o próximo passo? Como a gente pode evoluir para um sistema onde o impacto positivo em si, a regeneração de um ecossistema, a melhoria na vida de uma comunidade, as toneladas de carbono removidas da atmosfera, seja ele mesmo um ativo?
um fator que, por si só, já reduz o risco percebido e atrai investimentos, sem precisar sempre do empurrãozinho inicial do fermento. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.